Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de Noções de Inteligência Artificial. A gente vai agora para a nossa quinta videoaula da disciplina e o tema dela é redes neurais artificiais. Então irei falar aqui para vocês sobre alguns conceitos, algumas noções de redes neurais que acredito que hoje é uma das áreas em que mais são realizados estudos dentro de inteligência artificial. Então uma área que está em crescimento dentro de IA e uma área que cada vez mais se encontram mais aplicações. Então o objetivo da nossa videoaula hoje é mostrar para vocês aqui alguns conceitos sobre esse tema, assim como a gente fez no decorrer do curso. Não vou mostrar código, a gente não vai se preocupar com a questão de programação, mas vamos nos ater a essa questão de conceitos, de aplicações, e a partir daí vocês vão estar aptos a, caso queiram, se aprofundar mais no assunto. Tem muito material sobre redes neurais na internet, muita videoaula, muitos artigos. Então, caso vocês queiram, tem muito material disponível para consulta. Quando a gente fala de redes neurais, na palavra neurais, primeiro conceito, a primeira coisa que vem na nossa mente, questão de inteligência, de cérebro, de neurônio. Então eu começo aqui a nossa videoaula com imagem da estrutura de um neurônio humano. Lógico que o nosso objetivo aqui não é biologia, a gente não vai se aprofundar nisso, mas o nosso sistema nervoso ele é composto por um conjunto de neurônios. Então tenho aqui um conjunto de neurônios no meu cérebro, e esses neurônios são compostos por dendritos, que é a parte responsável por receber as informações. Eu tenho o corpo celular, que é a parte responsável pelo processamento das minhas informações. E por último, eu tenho aqui o meu axônio, que é a parte responsável por distribuir as informações para os próximos neurônios, para os outros neurônios. E essa distribuição, essa comunicação entre os meus neurônios, que é o que faz o nosso cérebro funcionar, que é o que faz a gente pensar, a gente executar cálculos. Então, tudo é feito através dessa comunicação entre os meus neurônios. A comunicação entre os neurônios é executada através de um processo que é chamado de sinapse. Então, que é quando dois neurônios entram em contato um com o outro, e esse contato acarreta um impulso nervoso. Então esse impulso nervoso, esse estímulo que faz com que a gente consiga processar informações, consiga efetuar cálculos e por aí vai. O nosso cérebro é composto por um grande conjunto, por milhões de neurônios, por uma rede de neurônios que é chamada de rede neural. Daí vem a parte conceitual da nossa rede neural artificial, que é uma técnica computacional que faz essa simulação do processo dos neurônios no cérebro para conseguir a solução de alguns problemas específicos dentro da área de inteligência artificial. Então, nada mais é que o método que eu tenho computacional aqui que simula o conceito da estrutura de neurônios para resolver alguns problemas específicos. Tiro um conceito aqui da apostila de vocês, na verdade é do material complementar que está no ambiente virtual para vocês, de redes artificiais, ou RNA é uma abreviação, uma sigla, que são técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência. Vamos nos ater aqui nesse processo de adquirem conhecimento através da experiência, porque uma das vantagens da rede neural é que, assim como o cérebro humano faz, a rede neural é capaz de aprender. Então é bem interessante, a rede neural é capaz de aprender com o tempo. Eu tenho um processo de aprendizado na minha rede neural, e com base nesse tempo de aprendizado, dessa experiência que uma rede neural tem, ela é capaz de aprender e gerar
a cada vez mais melhores resultados. Então, as redes neurais artificiais, elas consistem aqui em um método que eu tenho para solucionar problemas dentro de IA, construindo aqui um sistema que vai ter módulos, que vai ter etapas que vão simular o cérebro humano, que vão simular essa comunicação dos meus neurônios no meu cérebro humano. Como a gente vai ver nos próximos slides, eu vou ter, com base nessa comunicação entre os meus neurônios, com base nesse aprendizado, a minha rede vai ser capaz de reconhecer padrões na entrada da minha rede. Ela vai ser capaz de aprender esses padrões e, com base nesse aprendizado de padrões, ela é capaz de, posteriormente, receber uma informação, comparar com os padrões que ela aprendeu e chegar a conclusões baseado nesse conhecimento que a minha rede adquiriu durante o aprendizado. O meu cérebro humano ele tem aqui bilhões e bilhões de neurônios. A nossa rede neural tem aqui vários neurônios também. E esses neurônios são agrupados na minha rede neural em algumas camadas. Então, no meu exemplo que eu tenho aqui algumas camadas. Os neurônios são agrupados em camadas e são interligados. Notem que cada neurônio de uma camada inferior ele é ligado com todos os neurônios da sua camada seguinte, da sua camada posterior. Então, o neurônio é ligado com todos, está interligado com todos os neurônios da sua camada posterior. De acordo com esse padrão aqui de conexão entre as minhas camadas, entre os meus neurônios das minhas camadas, eu tenho uma classificação da minha arquitetura, da minha rede neural. Então, a rede neural pode ser dividida em uma rede sem alimentação ou uma rede com realimentação. A arquitetura aqui mostrada no nosso slide era é uma rede sem realimentação. Por quê? Porque os neurônios de uma camada eles comunicam apenas com todos os neurônios da camada seguinte. Então, eu tenho um fluxo único aqui, da entrada até a saída da minha rede neural. Então, o neurônio de uma camada ele comunica-se apenas com todos os neurônios da sua camada seguinte. Essa é uma rede sem realimentação. Poderia ter uma rede com realimentação, que aí seria quando a saída de alguns dos meus neurônios elas vão alimentar neurônios da mesma camada ou até mesmo de uma das minhas camadas anteriores. Então, eu vou ter esse processo de realimentação. O neurônio da minha camada vai realimentar a própria camada ou vai realimentar uma das camadas anteriores. Então, nesse caso, eu não vou ter um único fluxo para a minha rede. O meu sinal vai percorrer a rede neural aqui mais de uma vez porque eu vou ter esse abastecimento. O neurônio vai abastecer com a sua informação camadas anteriores também. Mostro aqui para vocês a estrutura simplificada aqui de um neurônio artificial. Então, eu tenho aqui sinais de entrada, que são os X, aqui na minha figura. Então, eu tenho aqui vários sinais de entrada. Todos esses meus sinais de entrada vão ser multiplicados por pesos, que são os W, aqui na minha figura. Então, cada sinal de entrada vai ser multiplicado pelo seu peso. E eu vou depois executar um cálculo de soma, aqui, um somatório de todos esses valores. Então, eu vou executar um somatório. Aqui que vai somar x1 vezes w1, mais x2 vezes w2, mais aqui todos os somatórios aqui do meu neurônio, até por último, xp vezes wp. Então, é um cálculo da soma aqui de cada um dos meus sinais de entrada, multiplicado por cada um dos seus pesos. Eu vou ter esse somatório. Esse somatório aqui ele representa, para mim, o nível de atividade da minha rede neural. E esse nível de atividade vai ser comparado com um limitador, com um limite. Caso a minha atividade seja maior ou igual ao meu limite,
eu vou ter um valor de saída aqui que vai ser o y. Ou, caso então minha atividade seja menor que o meu limite, eu vou ter um outro valor aqui para minha saída. Então, baseado nessa comparação entre a atividade, né, da minha rede neural e esse limitador, eu vou ter qual que vai ser o valor do meu neurônio. Destrinchando aqui um pouquinho esse modelo, essa fórmula, aqui então eu vou ter a atividade da minha rede, que seria o meu A. Ele vai ser calculado pela soma de cada um dos meus sinais de entrada, multiplicado pelo meu peso, então o meu x multiplicado pelo meu W. Para cada um dos meus sinais de entrada, eu vou chegar no valor da minha atividade. Se a minha atividade for maior ou igual ao meu limitador t, eu vou ter um valor para minha saída y. Caso seja menor que o meu limitador t, eu vou ter outro valor para minha saída y. Então, no meu exemplo aqui, se for maior ou igual, eu vou ter a saída 1. Se o valor da atividade for menor que o meu limite, eu vou ter a saída 0. Passo aqui para uma próxima etapa, que seria mostrar aqui quais seriam os componentes, quais seriam os passos, quais seriam as etapas utilizadas pela minha rede neural artificial. Primeira etapa é a minha etapa de aprendizado, ou então de treinamento, que vai ser onde a minha rede neural vai receber os padrões que vão ser analisados e vai adquirir conhecimento baseado nos padrões que foram fornecidos para a minha rede neural. Olha só, no exemplo do meu slide aqui, seria como se minha rede neural aprendesse aqui esses padrões de escrita de cada um dos meus 10 números aqui. Então, a rede neural iria aprender como é possível escrever cada um dos números entre 0 e 9. Então, a rede vai receber aqui diversas possibilidades de escrever os meus números. Porque cada pessoa escreve de um jeito, né? Então, os números não são 100% iguais. A pessoa faz o 2 de um jeito, a pessoa faz o 2 de outro. Então, tem aqui diferença de como que as pessoas fazem os meus números. Então, a minha rede ela seria treinada para que ela aprendesse padrões aqui de escrita de cada um dos meus números. Então, acaba que essa é uma etapa que é muito interessante da minha rede neural, porque ela realmente vai aprender de acordo com os padrões que são fornecidos para ela. Então, ela vai aprender aqui o que significa cada um dos meus padrões e como que ela aprende. Ela aprende de acordo com os pesos que a gente viu aqui nesse slide anterior. À medida que os meus sinais de entrada de aprendizado vão entrando na minha rede neural, esses meus pesos W, eles vão ser ajustados e a minha rede vai ficando treinada. Então, o processo de treinamento da minha rede nada mais é que realizar o ajuste dos meus pesos para que, de acordo com o ajuste dos meus pesos, minha rede neural vai aprender o que é cada um dos meus sinais de entrada. Depois que eu termino a minha etapa de aprendizado ou treinamento, vou para uma etapa que é de teste ou de recuperação da minha informação, na qual então minha rede já vai estar treinada. E depois de treinada eu vou ter um processamento aqui, mostrando para a minha rede, fornecendo para a minha rede um valor de entrada. A minha rede vai, baseado no treinamento que ela teve, baseado nos padrões no qual minha rede vai treinar, ela vai pegar a minha informação de entrada e vai falar se a informação de entrada ela equivale a algum dos padrões que ela foi treinada. No caso, meu exemplo dos números, eu vou colocar algo escrito para minha rede neural e ela vai identificar se o que eu escrevi é um dos padrões, ou seja, é um dos números que ela foi treinada e, lógico, vai falar, olha só, isso aqui é o número 3, por exemplo. Então, ela vai avaliar o valor inserido na minha rede neural
com base no que ela foi treinada para poder informar se o valor inserido na minha rede neural está dentre os meus padrões que ela foi treinada e, se estiver, qual é o valor que ele representa. Com base no que eu falei aqui, vocês devem imaginar que algumas aplicações de rede neural, mesmo porque, até mesmo com base nas aulas iniciais que a gente fez, também conceituais, a gente mostrou, a gente falou sobre algumas aplicações de IA. Então, trazendo isso um pouco aqui apenas para redes neurais, primeira aplicação que a gente vai pensar aqui é na questão de reconhecer padrões. Então, no caso, padrões de imagem. Então, podem ser padrões aqui da área de saúde, eu acho que é um exemplo bacana. Então, a rede neural pode ser capaz de ser treinada para encontrar um problema num diagnóstico de imagem aqui, em uma ressonância, em um exame de imagem. Por quê? A rede neural já vai ter sido treinada para reconhecer os meus padrões de exame com problema. Então, eu vou ter mostrado na minha rede neural vários exames com problema, com alguma anomalia. Quando eu inserir um exame na minha rede neural, ela vai ser capaz de verificar se esse exame que eu inseri na minha rede, ele tem um problema, ele tem uma anomalia também, tem alguma coisa que merece atenção naquele exame ou não. Porque ele já vai ter armazenado, já vai ter aprendido o que seriam exames, o que seriam ressonâncias com problema. Lógico que nesse caso aqui a rede neural não vai substituir o médico, não vai ser o único meio de propiciar a informação de o exame tem problema e qual o problema do exame. Mas o programa vai ser um auxiliar, uma ferramenta que vai auxiliar o médico na detecção desse possível problema no meu exame. Falamos aqui na nossa aula sobre reconhecimento de números. Então, a segunda possibilidade aqui seria o reconhecimento de linguagem escrita. Então, seria a capacidade da rede neural de conseguir entender o que uma pessoa escreveu, porque ela vai aprender sobre padrões de escrita, sobre padrões de letras e vai entender o que seria, então, a grafia de uma pessoa, o que a pessoa escreveu, baseado nesse aprendizado. Outra possibilidade, compreensão de linguagem natural. Então, se a minha rede neural é capaz de reconhecer, de compreender, de aprender linguagem escrita, posso falar a mesma coisa da linguagem natural, da linguagem falada. Então, a rede neural é capaz também de compreender a voz de uma pessoa, compreender, lógico, com um processamento muito mais complexo, né? Mas ela é capaz de compreender o que uma pessoa falou e, com base nessa compreensão, o computador vai ser capaz de armazenar o que a pessoa falou ou mesmo interagir com essa pessoa. Então, com base nessa compreensão, interagir com a pessoa que falou. Suporte à decisão. Então, a gente pode exemplificar aqui uma indústria aqui em que eu tenho vários processos executando aqui e em algum momento eu tenho um problema, aqui uma falha que vai fazer com que a produção da minha indústria pare. Então, muitas vezes eu tenho aqui profissionais envolvidos na análise dessa falha aqui que vão estar aqui, vocês concordam comigo, no nível de estresse aqui da situação, aqui de preocupação, de ter que resolver o problema rápido. Então, com base nesse estresse, a pessoa pode ter uma dificuldade aqui em conseguir interpretar aqui o valor dos meus sensores e poder detectar onde o problema no meu processo de produção está. A minha rede neural entra aqui como? Ela vai ter aqui armazenado na rede neural um histórico de problemas aqui que já ocorreram na produção da empresa. Com base nesse histórico, ela vai ter aprendido
aonde podem ocorrer os problemas baseado no valor de sensores. Então, o regional vai ser capaz de sugerir aonde meu problema pode estar acontecendo. Então, mais uma vez, não vai substituir o meu operador, mas vai ajudar o meu operador indicando, olha só, analisa mais esse ponto aqui da produção, essa área específica, porque possivelmente o meu problema pode estar aqui. Mineração de dados. Aqui eu exemplifico com um exemplo que eu tirei aqui, que eu achei interessante do material de vocês, um sistema de fraudes em cartão de crédito. Uma regional é capaz de reconhecer o seu padrão de compra no seu cartão de crédito, onde você costuma ir, que tipo de compras você costuma fazer. Então, quando aparece uma compra diferente, que foge do padrão, que é em um local muito diferente, com um valor muito diferente, a minha rede neural pode fazer com que o sistema reaja e fale, olha só, essa compra aqui que foi feita nesse cartão, ela pode ser fraude. Então, seu cartão pode ser bloqueado pelo sistema por precaução baseado em uma rede neural. Olha como que isso é interessante, baseado nesse aprendizado do padrão das compras, de o que você compra, os valores que você compra, aonde você compra. Então, baseados nesse aprendizado. Coloquei aqui apenas alguns exemplos. Tem vários outros aqui no material de vocês, tem outros. Mas vou ficar só nesse. Também não vou, como a gente combinou, não vou entrar na parte prática da implementação de rede neural. Não é o nosso foco nessa disciplina. Vou focar aqui apenas nessas noções mesmo. Por isso eu vou ficar por aqui. Lógico, agradeço a vocês mais uma vez por assistirem esse material, colocando a nossa equipe do curso à disposição para tirar dúvidas de vocês a respeito desse tema, que eu acredito que seja um tema novo para vocês que é redes neurais e que é um tema muito interessante. Aconselho quem queira aprofundar em pesquisa na internet, aí, em artigos, aí que tem muito material interessante disponível. Então, muito obrigado.